Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a concorrência divina ou concursos divinos através dos atos maus, tanto de pessoas ímpias quanto dos crentes. Você pode pensar o seguinte: como é que Deus soberanamente está envolvido nos atos maus de outras pessoas? Sim, está. Lembremos o caso dos irmãos de José, que tiveram inveja dele e tentaram vendê-lo. Na verdade, inicialmente planejaram até matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo como escravo no Egito e contar para os egípcios, aos ismaelitas que o vendeu depois como um escravo ao Egito, e decidiram contar para o seu pai uma mentira, dizendo que ele havia sido morto por uma fera. Pois bem, decididamente esses foram atos pecaminosos, uma série de atos pecaminosos, atos maus. Entretanto, aquilo foi usado pela providência divina e planejado por Deus na sua soberania para concorrer com um bom propósito ao final. Quando Jacó morre, os irmãos de José, do Egito, estavam com receio de receberem um castigo da parte de José, uma retaliação por aquilo que tinham feito. Mas são consolados por José com as seguintes palavras escritas em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, uma vez que José no Egito vem a galgar o posto de governador e pelas capacitações divinas se tornou um administrador que preservou alimento para todo mundo. Veja que ele diz: vocês intentaram o mal contra mim e são responsáveis, foi uma culpa, foi pecado, mas Deus intentou o bem. Na língua hebraica é a mesma palavra aqui. A responsabilidade humana não tira a culpa dos erros e dos pecados de quem cometeu, mas a soberania de Deus coloca tudo o que existe debaixo do seu plano para um bom propósito. Nós temos um outro exemplo clássico de um episódio ocorrido com o rei Davi, quando ao final de sua vida fracassa em confiar no seu coração, no cuidado de Deus e na provisão do Senhor, e vai medir a sua própria força bélica, como que dizendo, qual é a força que eu tenho e está no meu braço e no meu exército a segurança. Lembremos que Israel do Antigo Testamento era uma condição especial e Deus falava o tempo todo que dele vinha a força. O texto sagrado nos diz em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 e 10, o seguinte: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ou seja, o Senhor soberanamente olhou para o seu povo, não gostou da condição espiritual que eles estavam, os homens são responsáveis pelos seus pecados, e para discipliná-lo, incita, desperta Davi de alguma maneira para que ele levante o censo e assim peque, demonstrando falta de confiança no Senhor. Aí você diz: mas que culpa tinha Davi? Não é? Ele estava cumprindo o decreto de Deus. No entanto, olha o que diz o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. A soberania de Deus não tirava de Davi a consciência de sua própria responsabilidade no seu processo. Ele sabia que dentro dele havia um ato de incredulidade, de ceticismo, havia uma certa arrogância de querer ver a sua própria força bélica. E ele confessa ao Senhor esse seu pecado, embora a Bíblia tenha dito que Deus havia incitado. Agora, olha como Crônicas registra isso. É muito mais curiosa a maneira como Crônicas registra. Diz em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aqui é muito curioso porque o texto de Samuel diz que foi Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus não tenta ninguém, não faz nenhum mal. Ou seja, Deus não foi o agente direto da tentação. Claro, ele não é fonte de tentação, Tiago fala isso claramente. Mas ele, por ser soberano, se utiliza de tudo o que há na criação, inclusive os maus e as inclinações más dos maus, para o seu propósito. E neste caso, ele permitiu, igual ocorreu com Jó, ele fez a concessão de que Satanás fosse lá e incitasse Davi, né? Insuflasse no seu coração: você tem capacidade, veja a sua força, veja a sua capacidade. Agora veja, a forma mais curiosa nós pensarmos o seguinte: os atos maus dos crentes.
Mas a Bíblia também demonstra que esta realidade esteve presente nos atos maus dos incrédulos. Os incrédulos, até quando agem em desconformidade, em desobediência à palavra de Deus, agem de acordo com a vontade soberana do Senhor. Em Isaías capítulo 10, nós lemos, versículos de 5 a 7. Ai da Assíria, cetro da minha ira, diz o Senhor. A vara em sua mão é instrumento do meu furor, ou seja, eu estou usando a Assíria para castigar o meu povo. Agora, como que ocorre? Envio-a contra uma nação ímpia, no caso Judá, e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens para que roube a presa, lhe tome despojo, ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Ela, porém, não pensa assim. A Assíria não sabe que está sendo instrumento de disciplina do Senhor. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Aí o profeta explica ainda mais, a partir do verso 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, a disciplina do cativeiro, né, que virá, e do castigo, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria. Por quê? Porque ele é responsável. Ele foi usado por Deus na sua arrogância, na sua prepotência, e por ser responsável, Deus então o punirá. É isso que o Senhor está dizendo. Né? Porque o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, com a minha sabedoria, eu sou inteligente, removi os limites, roubei os tesouros, meti a mão nas riquezas, e o Senhor diz, você vai ser castigado por isso. Porque você é apenas um instrumento, mas na sua arrogância e prepotência você se levantou contra o meu povo e eu, portanto, o disciplinarei. E por fim, em Atos capítulo 4, quando a igreja começa a sofrer perseguição, ela demonstra uma maturidade espiritual tremenda. Atos 4, 24 diz, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, o seu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, nem Herodes, nem gentios, nem povos de Israel, nem pagãos, nenhuma destas pessoas fez contra a sua própria vontade. Não foi violado. Diz, eu não queria castigar Jesus, eu não queria condenar Jesus, eu não queria matá-lo. O soldado não diz, eu não queria, mas eu fui predestinado para fazer isso. Que escolha eu tenho? Não. Eles fizeram na malignidade dos seus corações. Mas Deus, que é soberano, usa o homem nas suas competências responsáveis e suas escolhas responsáveis para cumprir o seu propósito maior. E a igreja está dizendo isso. E eles cumpriram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. De usar esta malignidade humana para cumprir o plano de salvação através do sacrifício de Cristo oferecido por nós na cruz do Calvário. Que Deus seja louvado e o homem seja responsabilizado pelos seus pecados. Oremos ao Senhor. Deus bendito, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos consciência de nossas culpas reais e buscarmos na Tua graça o perdão, a renovação, Senhor Deus. Tu és a fonte de toda virtude e Tu és tão sábio e puro e justo, de uma maneira misteriosa, que Tu te utilizas até das ações más de todos os homens para cumprir o Teu santo propósito. Ajuda-nos a descansar no Teu cuidado soberano e dá-nos fé e coragem para sermos fiéis àquilo que Tu requeres de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até amanhã.